Conheço um pouquinho. Então eu quero chamar aqui de forma muito rápida o pastor Edemar, do responsável pelo Kids. Vamos celebrar a vida do pastor Edemar. O pastor Gustavo, responsável pelo Rockets. Pastor Rafael, responsável pelo Legacy. E a pastora Gisela, responsável pelo Shining. Podem vir aqui. Isso, fica aqui ao meu lado, meu amor. Para quem não sabe, ela é a arca que Deus preparou para os dilúvios da minha vida, ou o oásis que Deus preparou para os desertos da minha vida. Então, para quem não conhece, pastor Edemar é o pastor responsável, pelo Kids, Link e Babies, Para quem não conhece, pastor Gustavo, eu queria falar Rockets, acabei. Pastor Gustavo é responsável pelos Rockets, pelos adolescentes. Essa mulher maravilhosa é responsável pelo meu coração, pela minha vida, pela minha família e também pelo Shine, Pastor Rafael é responsável pelo Legacy. Muito bem, pode se sentar, por favor. E nesse momento, qual é o objetivo? Hoje, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre família, E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de gerações. É um Deus que trabalha de forma intencional. E quando nós não respeitamos isso, nós começamos a viver realidades e fazer com que a nossa família se torne uma família disfuncional, E eu não quero que a minha família seja disfuncional, eu não quero que os meus filhos cresçam entendendo que a família é uma família disfuncional. Então, se a criança ela chega em casa e vê a mãe tendo um papel de pai, o pai tendo um papel de mãe, o que ela vai ser quando ela crescer? Ela vai repetir essa realidade. Então, imagina quando isso passa de avô para pai, pai para filho, filho para neto, e aí a coisa começa a desgovernar. Então, esse bate-papo aqui, ele é muito intencional, ele é muito verdadeiro. E nós temos aqui, agora de manhã nós teremos esses representantes, à noite nós teremos outros representantes também de outros ministérios, E vai ser um tempo assim extraordinário. Então, eu queria saber assim quero começar ali pela idade mais tenra, Pastor Edemar, fala para nós qual é a função da geração que você lidera na família. Qual é a função da geração que você lidera na família? Bom, graças e paz, irmãos. Eu penso que a geração dos Kids e Link, dos Babies até ali 12, 13 anos, é uma dos investimentos que as famílias mais deveriam valorizar. Porque quando nós investimos em crianças, eu diria que é a base. Nós não estamos ali investindo numa criança, mas nós estamos investindo ali num bom marido, num bom pai, num bom pastor, Então, eu acredito que as famílias que investem nas crianças, com certeza investem numa geração que será uma geração forte. Amém, glória a Deus. Vamos celebrar a vida dessa informação, a vida do pastor Edemar, a vida das crianças. Ei, talvez você esteja sentado aí ao lado do próximo professor da escola do seu bairro. Talvez você esteja sentado aí ao lado do próximo presidente da república, do próximo deputado que vai estabelecer leis com princípios e valores cristãos. Então vamos aqui seguir a sequência, E a mesma pergunta, Qual é a função da geração que você lidera na família, Já agora os Rockets, os adolescentes, pastor Gustavo. Graças e paz, igreja. Nós trabalhamos com adolescentes a partir dos 13 anos e acredito que o pastor Edemar falou, é um complemento daquilo que a gente faz. Hoje o nosso intuito como Rocket, e o que a gente tem vivido como Rocket Global, é preparar uma geração de líderes. Líderes comprometidos com a palavra, comprometidos com a oração, comprometidos com a vida da igreja e com a família. Então hoje o nosso maior papel na adolescência é reafirmar e afirmar a identidade do adolescente em Deus. Então, porque ele com a identidade afirmada em Deus, as outras fases da vida dele vai ser realmente incríveis e eles vão viver isso em Deus. E é muito interessante. Vamos celebrar, vamos celebrar.
E é muito interessante, né, pastor Gustavo, a quantidade, né, de adolescentes que ainda tem essa dificuldade, né, porque não tem uma referência. Exatamente, como o pastor Edemar falou, muitos chegam até nós que não teve essa base preparada no Kids, né, não teve essa base preparada no Link, né, é um desafio, mas a palavra do Senhor diz que essa geração vai ser a geração que vai alcançar a próxima geração. Então nós cremos que como um dia nós fomos alcançados pelos que vieram antes de nós, hoje é o nosso tempo de alcançar essa geração para que eles alcancem o que vem depois dele. Amém? Eu quero que você reflita um pouquinho, nós estamos falando de famílias funcionais, então eles estão falando da função da geração que eles lideram, né? Então, será que o seu filho está vivendo a realidade que ele foi criado para viver? Será que você está atento a isso? Ou será que ele está pulando de fase, ele está vivendo uma realidade que não é dele ainda? Será que ele está olhando para quem ele não tem que olhar? Hoje talvez vai fazer muito sentido a genealogia, quando você vai ler a Bíblia, né, tem lá a genealogia, né? Talvez hoje vai fazer muito sentido para você, porque algumas realidades foram passadas de geração em geração. Pastor Rafael, né, com relação ao legacy, qual é a função da geração que você lidera na família? Pastor, hoje a gente vive uma época muito boa de fazer transformação e de viver uma transformação. Foi interessante ouvir o que o pastor Edemar começou. Na ponta, eu acredito sim, que na ponta, se começar bem feito, na vida adulta, o fruto vai vir. Só que o desafio é que se começar agora, vamos colher fruto daqui 20 anos. Mas há um buraco aqui, há uma área de atuação que é o agora. Graças a Deus que hoje nós vivemos em uma geração que a informação ela é disponível, acessível, e que hoje como igreja a gente é capaz de abordar esses assuntos com mais sabedoria. A gente já, graças a Deus, a gente consegue trazer a luz da palavra de Deus nos diversos tópicos da sociedade, enquanto vida cotidiana, social, familiar. Então, quando eu olho para o jovem hoje, a partir dos 18 até os 35, ele tem duas coisas acontecendo. Ele está construindo uma vida e ele está construindo uma família. Só que provavelmente ele carrega alguma disfunção da família dele. Provavelmente o jovem de agora, ele não teve a oportunidade de ter um bom pastoreio de início, uma boa instrução de início. Mas o Deus perfeito a que nós servimos, ele oferece o escape e o remédio para cada geração. Então hoje o jovem sendo sarado, sendo transformado, ele é capaz de encerrar o efeito dominó. O efeito que estava começando das famílias sendo disfuncionais por toda a história, ele é capaz de dizer, parou aqui, a partir daqui eu sou capaz de ver uma nova história. Então eu olho para o jovem como essa mudança, essa virada de chave, e é à luz da palavra de Deus. Quando a gente vai olhar para o próprio Josias, para a própria história dos reis que vai começar, fruto de uma disfunção familiar e uma disfunção consequentemente no governo, era preciso que reis se levantassem e falassem, agora no meu reinado, no meu governo, mesmo que meu pai fizesse o que era mal aos olhos do Senhor, no meu governo eu decido que aqui eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor, e repercute. Amor, nosso tempo, deixei você por último, porque você, né, posso cortar. Pode não. Qual é a função da geração que você lidera na família, meu bem? Bem rapidinho para nós. Cadê os shines aí, gente? Bom, nossa função como mulher, como esposa, como mãe, como avó, como tia, é simplesmente entender primeiramente que nós somos amadas. Nós entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Por quê? Porque se nós como mulheres não entendermos quem nós somos, nós vamos casar de qualquer forma, nós vamos educar os nossos filhos de qualquer forma, a geração virá de qualquer forma. A palavra de Deus é muito clara e declara que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas será que você está servindo com sabedoria, a sabedoria que vem do alto? A palavra de Deus ainda diz em Provérbios o quê? O que Provérbios fala sobre a mulher? Sobre a mulher virtuosa. Nós não podemos romantizar o versículo, mas precisamos colocar, porque a sociedade está trazendo para nós um peso de responsabilidade que não é nosso como mulher, não é nosso como esposa, não é nosso como avó, não é nosso como tia, não é nosso. Nós precisamos nos colocar nesse lugar em que Deus nos chamou para estar.
abaixo do homem, mas sem distorcer as coisas. Porque quando a gente fala abaixo, muitas vezes é um modo pejorativo de falar. Mas, na verdade, quando você se coloca iguala ao homem ou acima dele, você está pegando a responsabilidade do sacerdote da sua casa de liderar, de governar, de fazer aquilo que tem que ser feito. Muitas mulheres hoje estão esgotadas emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque tomaram o lugar dos seus maridos. Então, nós precisamos entender que a geração de mulheres, elas precisam ser levantadas. Primeiro, amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. Se você não se ama, mulher, você não vai amar o seu marido, você não vai amar os seus filhos, você não vai amar as pessoas que estão no seu lado. Se você não amar a Deus primeiramente, seu coração não for preenchido com o Senhor, homem nenhum, filho nenhum, ninguém vai preencher o teu coração e a tua alma. É forte. Agora eu quero... Nós estamos falando aqui de forma muito sucinta, de forma muito rápida, mas como é importante, né? Zélia falou sobre a submissão, né? Muitas pessoas olham para a submissão como algo ruim, pejorativo. Submissão é estar sobre uma missão que Deus deu ao homem como marido, como pai, como avô. Então, quando nós entendemos essa submissão e nos colocamos nela, nós estamos protegidos, nós estamos alinhados, nós estamos à vontade, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês, agora na faixa etária também. Vocês vão responder sobre a faixa etária, porque nós não sabemos, às vezes nós não sabemos o que a nossa faixa etária gosta. Tem pessoas aqui que nunca foi criança, então não sabe o que uma criança gosta, não sabe o que uma criança valoriza. Né? Tem pessoas aqui que nunca viveu a fase de adolescente, teve que trabalhar, teve que ajudar os pais. Isso não é pecado, isso não é errado, mas são oportunidades que você não precisa replicar só porque você viveu, mas, né, você pode fazer diferente. Então, dentro da realidade que vocês vivem, eu quero que vocês sejam muito sucintos, porque o meu tempo já está acabando. O que as pessoas da faixa etária, o que a sua faixa etária que você lidera mais ama? Se os pais hoje, se as mães hoje, se os maridos hoje, se as esposas hoje puderem fazer algo para agradar a faixa etária que vocês lideram, o que eles mais amam, o que eles mais buscam? Falando de crianças e pré-adolescentes, nós sempre vimos isso lá atrás, na nossa idade mais nova, que as crianças e os adolescentes eles são atraídos muito por aquilo que eles veem. Né? Então, o ensino da criança ele é baseado mais pelo exemplo daquilo que eles veem. Então, nós usamos muito na sala dos kids, na sala dos links, dinâmicas, estratégias, muita comida, né, para atrair eles e depois, assim, quando eles estiverem preparados, nós poder semear a palavra na vida deles. Então, os professores, uma palma para os professores que estão aí embaixo, glória a Deus pela vida deles, são muito estratégicos, como diz a pastora Paula, eles têm a visão fora da caixa para atrair o seu filho, o meu filho também, para aprender a palavra de Deus. Fica de pé aí os professores do Kids, por favor, vamos Eita, celebrar glória, a vida cadê? desses professores maravilhosos. Maravilha. Esses professores são os professores que cuidam das suas crianças, dos seus filhos, dos seus netos. Obrigado, de coração, tá? O pastor está aqui publicamente declarando a minha gratidão e amor pela vida de vocês. Rocket, os Rockets mais amam? Na minha faixa etária, o que a gente tem aprendido caminhando com adolescentes é que você, pai, você precisa escutar o seu filho. O que mais o adolescente ama nessa fase da adolescência é ser ouvido, é ser respeitado. Muitas das vezes você viveu uma adolescência em que você não foi ouvido, em que você não foi respeitado, mas você não precisa fazer isso com o seu filho. Então, o que eles mais amam, gente, pode parecer brincadeira, mas é de um ouvido que quer escutar o que ele está passando, o que ele está sentindo e o que ele está vivendo nessa fase da vida. Então, dê tempo de qualidade para ouvir o seu filho, entender. Às vezes, numa simples conversa, ele pode estar revelando para você o que ele tem enfrentado na sua vida. Então, o que o adolescente hoje mais gosta, caminhando com jovens, é ser ouvido. Ouça o seu filho, ouça ele. Meus irmãos, eu tenho 2 filhas.
É top, né? Chegar em casa ainda tem que ouvir ela, ainda tem que ouvir a patroa ainda. É uma benção. Rafa, o que um jovem precisa? O que ele mais ama? Sobrou para mim o mais difícil, né? Porque aqui a faixa etária vai dos 18 até sabe-se lá quando, né? Enquanto vocês falavam, eu fiquei refletindo, baseado no que eu tenho atendido e encontrando a dor. Que aí a dor é uma falta de quê? Algumas coisas que eu percebi. Há jovens que mais amam prazer pelo prazer. O excesso do prazer. Fruto de uma adolescência mal vivida, provavelmente. Não foi um adolescente... Todo excesso esconde uma falta. Então, não foi um adolescente saudável. Então, ele vai querer, na vida adulta, ter suprir a falta. Então, quer tela, jogo, filme, sair... Quer o prazer pelo prazer. Não é um prazer como um fruto de algo. Quer o prazer pelo prazer. Outra coisa, o jovem hoje quer muito o sucesso. E o sucesso pode ser algo bom ou ruim. Se for bem canalizado, um potencial absurdo de cumprir propósito, chamado, fazer o que Deus quer. Mal feito, destrói família. E a terceira coisa que eu tenho percebido cada vez mais, o jovem ele não quer estar sozinho, ele quer estar em algum lugar, em algum grupo, em alguma tribo, ele não consegue ficar. Ele cada vez menos ele tem conseguido ser satisfeito nele mesmo. Então ele quer sucesso, prazer e pertencimento, tendo os três. Agora a coisa vai estreitar, né? O que mulher gosta, gente? Ser ouvida. Não é verdade? É forte. Um dos maiores problemas das mulheres... maiores problemas hoje que eu vejo nos casamentos, nos relacionamentos, é a dependência emocional. Muita mulher é dependente emocional porque não teve pai presente. E quer substituir essa carência da dependência emocional através do seu marido. O teu marido não é o teu pai. Começa por aí. Segundo, nós precisamos entender, maridos, prestem bastante atenção. Você não precisa de muito tempo com a sua mulher para escutá-la. Você precisa de tempo suficiente, mas dê a atenção que é necessária. A mulher, ela precisa ser curada através das emoções dela. E você, homem, é responsável pela saúde mental e espiritual da sua esposa. Se você não faz o papel de sacerdote no lugar da saúde espiritual e emocional da sua esposa, provavelmente você vai ter problemas no seu lar. Porque Satanás, ele vai acordar de manhã cedo e é ela que ele vai usar. Inclusive tem umas que ele fala assim, eu vou até sair que ela já acordou, que nem precisa da ajuda. Então, homens, prestem atenção. Quando a sua esposa, é um dos maiores problemas de gabinete que eu tenho que atendo de mulheres. Carência por paternidade, que não tiveram um pai presente e uma mãe muitas vezes egoísta porque tinha ciúme da filha e maridos omissos dentro de casa. Marido omisso leva a mulher para um abismo que leva os filhos para outro abismo. Então, se você, marido, não faz o seu papel de sentar com a sua esposa e conversar com ela o tempo necessário, talvez as brigas dentro da sua casa seja por quê? Porque você não para escutar. O telemóvel tem tomado lugar do diálogo com a sua esposa. É a queixa de hoje, mulheres sobrecarregadas. Vamos celebrar a vida desses pastores maravilhosos. Pastor Rafael, pastor Zela, pastor Gustavo, pastor Edemar, muito obrigado. Quero aqui agradecer publicamente o trabalho que vocês fazem. Um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, um trabalho intencional, um trabalho verdadeiro, né? E que tem ajudado tantas crianças, jovens e adolescentes, homens e mulheres, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para eles. Quem tem sido abençoado aí pelo Link, pelo Kids, pelo Baby? Quem tem sido abençoado aí pelos Rockets, pelo Shine, pelo Hero? Logo à noite nós teremos representantes também do Hero, teremos representantes do Advance, teremos representantes dos Gerações, vamos ter à noite também. E vai ser um tempo precioso.
grandiosíssimo na presença do Senhor. Como é que está sendo aí esse tempo em família para você? Fala para mim, como é que está sendo? Está sendo maravilhoso, não é verdade? Eu sei. Deve ter mãe aí que está falando assim, pastor, você não tem filho da minha idade, por isso é que você está falando assim. Não é não. Eu sei que você está amando ter essa experiência com o Senhor. Eu queria trazer uma palavra ao nosso coração, porque nós estamos vivendo um tempo em que, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos permitindo com que algumas coisas aconteçam dentro da nossa casa, que vai levar a nossa família, vai levar a nossa função como homem, como mulher, como filhos, o nosso casamento para determinados lugares que Deus não o criou para ser. E tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que, o destino que nós temos para levar a nossa família, o Senhor tem esse destino para nós. Então, nesta manhã, eu quero encorajar você a mudar o destino da sua família. Ontem eu gravei um vídeo com a Gisela e com as meninas, em que do nada nós estávamos conversando e falando sobre coisas antigas, sobre valores antigos, sobre brincadeiras que nós tínhamos na nossa infância. E eu falei assim, não, eu preciso gravar um conteúdo sobre isso. Isso vai fazer com que famílias ativem as memórias e que façam lembrar coisas. E depois eu fiquei assustado com o resultado. As pessoas comentando, as pessoas relembrando daquilo que viveram. Pastor, mas aquilo passou, aquilo é outro tempo, aquilo não volta se você não quiser que volte. Aquilo não volta se você não fizer substituições e não voltar à essência. E nós vamos ver que Deus, ele prioriza a essência de tal forma que ele convidou um homem para salvar exclusivamente a sua família. Em meio a uma terra comprometida, em meio a uma terra que estava um caos, Deus fala assim, não, peraí que eu encontrei aqui um homem justo, eu encontrei aqui um homem temente a Deus, eu encontrei aqui um homem que ainda guarda os princípios e valores e que não abre mão e que não se contaminou. Eu vou proteger essa família, eu vou guardar essa família, eu não quero que essa família se perca. Eu estou falando de Noé. E é interessante que quando ele fala de Noé, ele chama Noé e fala assim, Noé, faz isso e isso. Até as medidas do que iria proteger a casa de Noé, Deus deu para ele. Se Deus deu a medida de algo que ia proteger Noé de uma forma assim tão extraordinária, você acha que ele não vai fazer isso com a sua casa hoje, com a sua vida, com seus filhos hoje? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 6, verso 1 em diante. Dentro desse texto e dessa história de Noé, eu quero tirar aqui 4 lições para você aplicar hoje. Você não vai aplicar amanhã, nem semana que vem, você vai aplicar hoje. Você vai aplicar 4 lições hoje. Gênesis capítulo 6, verso 1 em diante diz assim, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém,
coloca seu nome, coloca seu nome, coloca seu nome, João, porém. Coloca seu nome, João, porém. Coloca seu nome, vai, coloca seu nome. Fala assim, ó, João, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Fala, coloca seu nome agora, João andava com Deus. João andava com Deus. João andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, 2º e 3º. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Repita comigo, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para conservar a vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Repita comigo, eu vou fazer tudo que o Senhor me mandar fazer. A minha família é um projeto de Deus. Ei, presta bastante atenção. Todas as vezes que você olha para esse texto, primeiro nós temos que entender o contexto. Nos dias de Noé, a terra estava, eu não sei, eu não posso afirmar, mas estava mais ou menos parecida com o que está hoje. Eu não sei se estava mais intenso ou menos intenso, eu sei que a coisa estava feia. Eu sei que havia pessoas que só se chegavam a Deus por algumas coisas, outros estavam corrompendo, havia muito pecado, havia muitas coisas erradas, e hoje não está sendo diferente. Havia muita corrupção, havia muito pecado, havia muita violência, e a Bíblia diz que isso enchia a terra. Ou seja, para todo lado, quando a Bíblia diz que isso enchia a terra, a Bíblia está dizendo que para todo lado que você iria, você encontrava violência, você encontrava corrupção, você encontrava pecado, você encontrava coisas ruins que desagradavam a Deus. Será que está muito diferente hoje? Então pronto, então nós estamos dentro da mesma linha de raciocínio aqui do contexto. Mas em meio a esta geração, a Bíblia diz que um homem se destacou. Tem homens aqui nessa manhã? Levanta a mão você que é homem, levanta a mão você que é homem. Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com a sua casa, Deus tem um propósito com a sua família, Deus tem um propósito com a sua vida.
A Bíblia diz que diante desse caos, diante disso que estava corrompendo a terra, pecado na terra, há um homem que se destaca. Há um homem que Deus vê e fala assim: meu Deus, esse homem é obediente, esse homem realmente honra ao Senhor, esse homem realmente não abre mão de princípios, esse homem não cede às coisas desse mundo, esse homem é um homem diferenciado. Noé. E a Bíblia diz que por meio da sua fé, por meio da sua obediência, por meio do seu caráter, toda a sua família foi salva. Toda a sua família foi salva. Agora é interessante que, quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus só dá ideia para Noé de construir a arca para salvar a família dele, porque primeiro ele se arrepende. Mas espera aí, mas o Deus que você conhece, é um Deus que nós falamos todos os dias que Ele não muda de opinião. É um Deus imutável. É um Deus que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus que aquilo que Ele faz, Ele permanece, a palavra dEle é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Só que quando o texto está usando aqui, o texto está usando um termo que nós chamamos de antropofomismo, que é o quê? É uma forma de um sentimento que o homem tem ser colocado na pessoa divina. Ou seja, Deus ficou muito triste, porque todas as vezes que nós olhamos para o Senhor, todas as vezes que nós olhamos para Ele, é impossível nós não reconhecermos tudo aquilo que Ele faz por nós. É impossível nós não reconhecermos que a nossa família sai todos os dias de manhã, e eu tenho a plena convicção de que se o Senhor não edificar a minha família, em vão eu vou fazer alguma coisa. Quem é que cuida da sua esposa quando você sai? Quem é que cuida dos seus filhos quando você sai? Quem é que cuida da sua casa quando você sai? Quem é que cuida dos seus sobrinhos quando você sai? Quem é que cuida dos seus netos quando você sai? Quem é que cuida da sua casa quando você sai? É impossível. Ou seja, aqui é uma forma de nós entendermos que Deus ele fica muito triste, quando nós desobedecemos, quando nós desonramos e quando nós não seguimos os princípios que realmente Ele estabeleceu para nós. Mas o contrário também é verdadeiro. Esse texto ele me mostra que Ele move céus e terra para poder mudar a história de um justo, de uma família que está fazendo certo. Da mesma forma que esse texto me mostra um Deus triste, um Deus preocupado, um Deus chorando, um Deus, é muita tristeza, é muito pecado nessa família, é muita desordem nessa família, é muita fofoca nessa família, é muito pecado, é muita injustiça nessa família, é muita injustiça nesses filhos. Aí Deus fica triste, mas do outro lado Ele fica assim: meu Deus, onde é que está aqui uma família que ama ao Senhor? Onde é que está aqui uma família que obedece? Onde é que está aqui uma família que faz a minha vontade? Onde é que está aqui uma família que faz tudo que a Bíblia diz que precisa ser feito? Onde é que está aqui uma família? Porque eu vou separar essa família, eu vou abençoar essa família, eu vou honrar essa família. Eu vou mover céus e terra para mudar a história dessa família. Essa família não será atingida. Essa família tem a palavra como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Essa família, ela não para. Essa família, ela avança. Essa família vai prosperar. Essa família vai ter comida. Essa família vai ter casa. Essa família vai ter teto. Essa família não vai ser aquela que perde, mas vai ser aquela que avança. Eu vejo esse Deus. Agora, pastor, como eu saí com a minha família deste ambiente e ir para esse? Aquele ambiente é aquele ambiente que entristece Deus. Mas esse ambiente é aquele ambiente que Deus faz tudo. Ele muda o coração do marido, Ele muda o coração da esposa, Ele muda o coração dos filhos, Ele tira o filho da droga, Ele tira o filho da prostituição, Ele tira o marido dos vícios, Ele tira a mulher do telemóvel, Ele faz até com que a mulher fale menos.
Tem irmão dando glória aí, ó. Só não pode dar glória muito alto. Só não pode dar glória muito alto. Ele faz até com que o marido ouça mais. Nós não vamos deixar isso a sério, não. Eu vou repetir do homem agora. Ele faz até com que a mulher fale menos. Meu Deus, é forte demais. Esse culto é da família, velho. Então, repare algo. Agora, como é que eu vou sair desse campo? Como é que eu vou sair desse campo de entristecer? Sabe que às vezes nós não paramos. Eu não sei se foi na semana passada que eu falei isso. Não, foi no culto de casais que eu falei. Quando nós começamos a olhar para a nossa esposa e para os nossos filhos como irmãos em Cristo, o nível de relacionamento muda. Existem pessoas que a casa parece um jardim de infância. O homem leva tudo na brincadeira, a mulher leva tudo na brincadeira, os filhos não respeitam ninguém. Existem famílias que a sua casa parece um ringue de boxe. É só luta, todo mundo lutando um com o outro. Existem casas, famílias que parecem um hotel. A gente só reúne de vez em quando e só para dormir. Agora Deus, será que foi para isso que Ele criou a família? Como é que eu vou sair desse ambiente? O que Noé fez? O que Deus viu em Noé? Para que ele saia desse ambiente de entristecer o coração de Deus, e ele vai para esse ambiente de Deus fazer tudo para que Noé não se perdesse, fazer tudo para que Noé fosse celebrado, fazer tudo para que Noé fosse um exemplo de família, fazer tudo para que Noé fosse para a galeria da fé, para a galeria da esperança, para a galeria da perseverança, o que? Eu quero tirar. Misericórdia, o que está acontecendo aqui? Eu quero tirar aqui 4 lições. A primeira característica que a sua família precisa ter nesse mundo corrompido, nesse mundo cheio de coisas que não são boas, é ser uma família diferente. A Bíblia diz que todo mundo estava se corrompendo, mas havia uma família diferente, havia um homem diferente, havia uma casa diferente. Olha, todos do prédio fazem festa, mas há um prédio que respeita o horário. Todos chegam atrasados, mas essa família chega na hora certa. Todos fazem isso, mas essa família é uma família que não faz. Todos. A Bíblia diz aqui no verso 8, porém, todos estão pecando, todos estão traindo a esposa, porém, todos estão traindo o marido, porém, todos estão na prostituição, porém, todos estão viciando, porém, existe uma família diferente, existe um homem diferente, existe uma mulher diferente. Eu posso contemplar com os meus olhos da fé homens diferentes, mulheres diferentes, filhos diferentes, casamentos diferentes, realidades diferentes nessa manhã. Ei! Enquanto todos seguiam o mesmo caminho, houve alguém que se converteu e falou assim, não, eu não sigo esse caminho, eu sigo o caminho do Senhor Jesus. Eu prefiro ir em contramão do mundo, eu não sigo esses valores, eu não sigo essas tendências. Eu posso ter um telemóvel hoje, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar. Todas as coisas elas podem me ser lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A graça, presta bastante atenção, a graça que Noé achou foi resultado de uma vida que contrariava os padrões da sua época. A graça encontrada em Noé, a graça encontrada na sua vida, o favor de Deus que Ele vai encontrar na sua vida é exatamente quando você viver em contramão daquilo que todo mundo está vivendo. É você fazer a diferença.
Eu acho muito interessante. Quando eu chego em casa ou quando eu saio de casa, eu sempre saio e chego com a minha Bíblia assim. Aí quando eu chego lá, no elevador, às vezes a gente encontra com um vizinho, né? O vizinho olha para você, primeiro ele olha nos seus olhos, depois ele olha para quem está debaixo do seu braço. Há dias um vizinho veio falar comigo, falou comigo assim: Sr. João, há dias era para bater na sua porta, mas eu sei que você vai à missa todo domingo de manhã. É isso mesmo, todo domingo de manhã e todo domingo à tarde eu vou à missa. Por que ele sabe que eu vou à missa? Eu nunca falei com ele. Sabe o que eu tenho saudade? É de quando o pastor fala assim: vamos abrir a Bíblia. Todas as Bíblias estão aqui. Abra e folheia a sua Bíblia assim para mim. Só quem tem Bíblia, só quem tem Bíblia. Não para. Vai floreando de um lado para o outro. Não para. Folheia. Antigamente era impossível a gente conversar nesse momento, de tanto barulho que a gente ouvia. Pastor, o senhor está fazendo apologia que eu não posso usar o tablet? Não, senão eu também não usaria. Eu estou falando é que nós não podemos deixar as referências desse mundo tirar a essência de quem nós somos. De quem nós somos. Não pode tirar, não pode, da sua casa não pode. Ei, eu não consigo evangelizar para os meus vizinhos de outra forma senão com a Bíblia debaixo do... Se eu chegar com um tablet debaixo do braço, que diferença vai ser deles? Nenhuma. Mas eu tenho lá a Bíblia na mesma. Existe uma graça nessa palavra. Ei, existem coisas que você não pode deixar de fazer porque é característico da sua fé. Sabe, é característico da sua fé. Sabe aquela reunião de condomínio que você chega e é o último a falar? E na sua palavra tem graça, na sua palavra tem favor, na sua palavra... Eu nunca mais me esqueço. Eu tive uma reunião muito ferrenha na escola das minhas filhas. Muito ferrenha. Eu pensei, meu Deus do céu, eu fui um péssimo cristão. Porque eu bati contra os princípios, sabe? Eu fui para cima dos meus princípios e parece que eu estava lutando sozinho, parece que ninguém estava comigo. Eu falei, meu Deus, será que eu sou um Noé aqui dentro? Todo mundo se corrompendo e só eu falando disso. Passado 8 meses, nada aconteceu. Passado 9 meses, nada aconteceu. Passado 1 ano, nada aconteceu. Quando passou 2 anos certinho, eu estava aqui pregando e eu via todos aqueles que estavam me ouvindo ali sentados, celebrando e adorando o nome poderoso de Jesus. Ei! No fundo, existem princípios que, se não forem resgatados, eles começam a tomar conta de nós sem nós querermos. E quando nós entendemos isso, tudo muda. A graça que o Senhor achou na vida de Noé foi encontrada naquilo que ele não quis se curvar diante do mundo. Ei, o que você pode mudar? O que você pode fazer? Deus continua procurando aqui, Deus continua procurando na terra homens que não se dobrem a esses valores, homens que não se dobrem a esses princípios, homens que realmente fazem a diferença. O mundo precisa de pais e mães que não se conformam com o pecado à sua volta. O mundo precisa de homens e de pais e mães que não se conformam com o pecado à sua volta, mas refletem a luz de Cristo dentro da sua casa. Repita comigo aqui, repita comigo algo. Uma família não se constrói por acaso. Ela se constrói por decisão. Repita comigo, eu decido construir a minha casa sobre a rocha hoje.
Eu decido construir a minha casa sobre a palavra hoje. Uma família não se constrói por acaso. Uma família se constrói por decisões. Decisões. A segunda característica que eu vejo aqui nesse texto. Verso 9 diz: Noé era homem justo. Aqui não fala que Noé era a quarta pessoa da Trindade. Aqui não fala que Noé era o Espírito Santo Júnior. Aqui não fala que Noé era semideus. Aqui fala que Noé era homem. O que Noé estava fazendo não é impossível a ninguém aqui. Nós estamos de igual. Noé era homem, sofria dos mesmos desafios que nós sofremos, mas a Bíblia diz que ele sendo homem, ele também era justo. Ele sendo homem, ele também era íntegro entre os seus contemporâneos. Olha que interessante. Nós estamos em pé de igualdade. Noé era homem, Noé era reto, Noé era íntegro, Noé era justo, no meio daqueles que estavam se corrompendo. Agora hoje em dia parece que é o contrário. Você vai para um lado, parece que ao invés de você ser luz, é os outros é que é luz. Ao invés de você ser sal, é os outros é que salga. Repare algo. A segunda direção que eu vejo aqui em Noé é que Noé, ele não só conhecia Deus, ele não só ouvia falar de Deus, mas ele caminhava com Deus. A Bíblia diz que ele não era só justo, ele não era só íntegro entre os seus contemporâneos, mas o versículo termina dizendo que Noé andava com Deus. Noé sabia que Deus tinha. Noé sabia quem Deus era. Noé sabia o que Deus fazia. Noé sabia que se o Senhor não edificasse a casa dele, que se o Senhor não edificasse a arca dele, que se o Senhor não desse todos os alinhamentos para a casa dele, ele não era capaz de construir uma arca que protegesse a sua casa. Ei, presta bastante atenção. Nós estamos tentando construir casas com medidas que não são de Deus, com produtos que não são de Deus, com alturas que não são de Deus, com larguras que não são de Deus, com profundidades que não são de Deus. Ei, presta bastante atenção. Ele andava com Deus, ele obedecia a Deus, ele via Deus, ele tinha Deus como exemplo, ele não abria mão de Deus. Que música você ouve na sua casa? Que música você ouve no seu carro? Sai de manhã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Aí à tarde, e à tarde, qual que é o louvor da tarde? Por nada, não há espaço para mais nada, do vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E nada mais. Porque se entrar uma coisa que não pode, é caminhar com Deus, não é visitar Deus. Vira para sua família, abraça a sua família e fala assim: a partir de hoje, nós não vamos só visitar Deus, nós vamos caminhar com Deus. Ei, nós vamos caminhar com Deus, nós vamos andar com Deus. Tem pessoas que conhecem Deus, eu já ouvi falar de Deus, eu sei o que Deus é, mas é preciso caminhar com Ele todos os dias. É preciso ler a palavra. A justiça e a integridade de Noé vinha dessa comunhão diária. Ei, a sua influência na sua família vem com a sua influência de Deus. Nós estamos aqui diante de um relacionamento vertical e horizontal. Aquilo que você é, a comunhão que você tem diante de Deus vai refletir diante dos homens. Vai refletir diante da sua casa, diante da sua família, diante do seu marido. Quando seu marido vir chamar você a atenção, sabe como é que funciona lá em casa? Olha aí.
Vou até para esse lado aqui que é para ouvir melhor. Em casa é assim, quando eu chamo a atenção, embaixo eu coloco o versículo tal, tal, tal. Para ter autoridade naquilo que eu falo, entendeu? E quando eu esqueço o versículo, ela fala assim, isso aí está escrito em Inventários capítulo 5, verso 7. Mas nós temos que respaldar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a criação dos filhos. Quando eu chamo a atenção das minhas filhas, eu falo, filha, o pai não está chamando porque o pai acha, não. Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia desagrada disso. Sabe, nós trazemos respaldo da palavra. Filha, você quando faz isso, você não está desagradando a mim somente. Você está desagradando a palavra, filha. Você está entendendo? Quando nós entendemos isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos caminhando. A Bíblia vai nos dizer em Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens. Fala com seu irmão assim, olha, eu assumo um compromisso com a sua família, Fala assim, eu assumo um compromisso. A minha luz, amor, vai brilhar hoje só para você. Só para você, só para você. Tem muita luz brilhando do lado de fora e dentro de casa não está brilhando não. Tem irmão que o sonho é ter um quartinho aqui na igreja. Porque na igreja a família dele é uma bênção. Põe a mão no seu coração e fala comigo assim, repita comigo assim, olha. Senhor, antes de eu guiar a minha casa, antes de eu iluminar a minha casa, guie a minha vida, ilumine a minha vida. A minha vida. Ei, presta atenção, é ser diferente, é caminhar com Deus. Quando eu sou diferente e caminho com Deus, quem falou que queria ter uma aliança? Uau! Uau! Não foi Noé que virou para Deus e falou assim, Deus, eu sou tão bom. Minha família é tão boa. A gente podia fazer aqui Fala com esse irmão que está do seu lado. A minha família vai ser tão fiel a Deus, vai ser tão comprometida a Deus, vai andar tanto com Deus e vai ser tão parecida com Deus, que automaticamente nós vamos ter uma aliança com Deus. Ei, se você crê, dê uma salva de palmas. É a sua família, é a sua família. É a sua família, é a sua casa. Olha, o cenário está todo bagunçado. O Senhor chega para Noé e fala com Noé assim, Noé, olha que interessante. Eu só quero dar um exemplo aqui. Você, levantei, fica de pé. Olha, eu vou estabelecer uma aliança contigo. Eu vi a sua obediência, eu vi você andando com Deus, eu vi você orando, eu vi você protegendo a sua casa, eu vi você não negociando princípios, eu vi você não negociando valores. Eu tenho uma aliança com você, vai partir da parte de Deus. Ei! Imagina isso, imagina diante de uma terra corrompida, imagina diante de uma terra cheia de pecado, imagina diante de um ambiente que fazia Deus se entristecer. Deus se levanta e fala, opa, porém com ele, porém com ele, porém com ele. Olha só para você ver, é o meu desejo contigo, porém, eu estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Tu, a tua mulher, filhos e a mulher dos filhos. Fala com esse irmão que está do seu lado. O seu Deus, o meu Deus, é um Deus de aliança. É um Deus de gerações.
é um Deus de gerações. Ei, eu tenho a plena convicção de que existem casais aqui, existem famílias aqui que é fruto de oração da avó, é fruto de oração do vô, é fruto de oração dos pais. Quem é que é fruto de oração do vô, da mãe, do pai, da tia? Olha só para você ver que coisa mais linda. E tem aqui pessoas que nem sabem de quem é fruto de oração, mas a sua família pertence ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. A aliança com Deus protege a nossa casa. A aliança com Deus faz com que nós um dia possamos dizer: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, através da aliança. Fala com esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, sem Deus na base, qualquer estrutura se torna frágil. Quarta direção, e o louvor pode subir. Quarta direção, quarta informação que eu tiro aqui. Gênesis 6, capítulo 22. Mas presta bastante atenção. Havia uma terra corrompida, todo mundo se corrompendo, entristecendo Deus. Há alguém que decide obedecer. Ele não só tem proteção, ele não só tem aliança, mas ele também tem informação que ninguém mais tem. Fala com esse irmão que está do seu lado. Uma família unida, uma família abençoada, uma família obediente tem revelação que o mundo não tem. Fala com ele, você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Mas por quê? Porque eram obedientes. Em Gênesis capítulo 6, verso 22, e eu vou terminar. Assim fez Noé, conforme tudo o que lhe mandou, assim o fez. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você sabe o que quer dizer tudo em hebraico? E em grego? Fala com ele, tanto em hebraico quanto em grego, tudo é tudo. Obediência total. A salvação da família de Noé não veio apenas por uma obediência em algum momento, mas por uma obediência completa em tudo. Não é só uma obediência de vir no culto, de ir no GC, de ser dizimista ou de ser ofertante. Não. É uma obediência em tudo. É uma obediência em cuidar da mulher, em cuidar dos filhos, em cuidar do esposo, em cuidar da casa. É uma obediência completa. Não foram parte das instruções que o salvaram, mas foi tudo que Deus mandou. O que Deus mandou você fazer? O que Deus está mandando você fazer? Ei, vire para essa pessoa que está do seu lado e saia gravando isso na sua mente, por favor. Obediência parcial é igual desobediência. Obediência parcial é igual desobediência. Ou Deus assume o controle na sua vida, ou Ele não assumirá nada. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, 24, Jesus está dizendo: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ei, presta bastante atenção numa coisa aqui, eu quero fechar. Uma casa ocupada nem sempre é uma casa que faz a vontade de Deus. Uma casa ocupada nem sempre é uma casa que está fazendo a vontade de Deus. Nem sempre uma casa ocupada é uma casa espiritual. Que nesta manhã o Senhor possa nos encontrar aqui, sendo diferentes, caminhando com Ele, sendo obedientes à palavra dEle. Nós vamos ter agora um ato profético. Eu queria que você levantasse, eu queria que você ficasse de pé agora, porque você não vai sair daqui com a sua família da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui caminhando com Ele diariamente. Você vai sair daqui fazendo uma aliança com Ele.
E você vai sair daqui obedecendo Ele com fidelidade. O segredo aqui: assim fez Noé, tudo o que lhe mandou, assim fez. Eu, antes de fazer esse ato profético, podem tirar, por favor. Já estamos terminando. Eu quero que você coloque assim a mão no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como estão as suas memórias. Este culto é um culto dedicado à família. E talvez diante desse culto você foi confrontado na hora do louvor. Você foi confrontado na hora das orações. Você foi confrontado na hora da palavra. Mas eu vim aqui para lhe dizer que tudo que o Senhor quer não é te confrontar. Tudo que o Senhor quer é te abraçar. Tudo que o Senhor quer é restaurar a sua casa, é restaurar a sua família. Tudo que o Senhor quer é te tirar dessa geração corrupta, dessa geração pecaminosa, dessa geração que não agrada ao Senhor e que faz Ele chorar, e que faz Ele se entristecer. Ele quer te levar para um lado em que Ele olha para você e vê em você alguém diferente. Ei, presta atenção, nós não estamos diante de famílias perfeitas, mas nós estamos diante de famílias que amam ao Senhor Jesus, e que amam obedecer a Ele, que amam fazer a vontade dEle, e que não abrem mão de estar na presença dEle. E nessa manhã eu não poderia deixar de dar duas oportunidades, porque isso é o começo de tudo. A primeira coisa é você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você viu aqui nessa mensagem que Jesus é o centro da família. Jesus é o centro. Eu queria que todas as famílias estivessem juntos agora. Jesus é o centro da família. Jesus é o centro da sua casa. Jesus é o centro da sua casa, é o centro da sua família. Ei, presta bastante atenção. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, e a única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão direita falando: hoje eu entrego a minha vida para Jesus. É a única coisa que você precisa fazer. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que um dia já disse sim para Jesus, mas em algum momento você se desviou dos caminhos do Senhor, e hoje você quer renovar aquela aliança, essa aliança que eu falei aqui, e você quer renovar a sua aliança com o Senhor. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. A única coisa, tanto para entregar a sua vida para Jesus, ou para renovar a sua aliança com o Senhor. Levante agora a sua mão. Você que precisa tomar essa decisão hoje, é a única coisa que você precisa é levantar a sua mão. Levante bem alto assim, eu quero ver a sua mão. Eu quero ver a sua mão. Você que precisa entregar a sua vida, você que precisa renovar a sua aliança, levante assim bem alto, levante assim bem alto, levante assim bem alto, bem alto, bem alto. Você que não vai sair daqui hoje, você não vai sair daqui hoje da mesma forma que você entrou, mas você vai sair completamente transformado. Levanta assim bem alto, tem que ser bem alto, para que eu possa ver você, para que eu possa orar por você. Tem uma mão lá atrás. Isso, pode levantar, eu preciso ver você. Eu preciso ver você, eu preciso ver a sua mão. Levanta assim bem alto, bem alto. Você que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, ou você que quer renovar a sua aliança com o Senhor, levanta assim bem alto, bem alto, bem alto. Já tem outra mão lá no fundo, tem outra mão lá no fundo. Isso, tem outra mão lá no fundo. Levanta assim bem alto, bem alto. Não tenha nenhum tipo de ressentimento, não tenha nenhum tipo de temor. Você está diante da casa do Pai, diante de uma família. Vocês que levantaram as mãos, eu queria orar pela sua vida. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente, por favor. Hoje é dia de restauração da família. Hoje é dia de restauração da sua casa. Pode vir. Você que levantou a mão, vem cá. Vem cá. Pode vir. Vem cá, você que levantou a mão. Vem cá, você que levantou a mão. Vem a família, traz a família. Amor que alcançou a minha casa. Pode vir. Não perca essa oportunidade de sair daqui com
Pode vir, pode vir. Eu te entrego minha Pode vir, pode vir. vida. Te dou meu lar, Venha, venha, minha que o poço espera. família. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Eu quero dar mais uma oportunidade. Existem pessoas resistindo. Não resista, não resista. Esse é o passo que você precisa dar para tudo mudar na sua casa. É você reconhecer que precisa de Jesus. Você está lutando, tentando ter atitudes. Ei, o que você precisa é ter uma atitude diante de Deus, renovando a sua aliança. Corre aqui para frente, corre aqui para frente. Você sabe com quem eu estou falando. Você sabe com quem eu estou falando. Pode vir, pode vir, pode vir, que eu estou à sua espera. Não resista mais. A sua casa, os seus filhos, a sua esposa. Vem, 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 vem. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Senhor, nesta manhã, Pai, os teus filhos estão aqui à frente, reconhecendo, Pai, o Senhor como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Renovando, Pai, a sua aliança com o Senhor. Eles reconhecem, Pai, que sem o Senhor nada eles podem fazer. Eles reconhecem, Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas nesta manhã, Pai, eles estão assumindo um compromisso individual de entregar a sua vida ao Senhor, de ter a sua vida transformada, de ter a sua vida regenerada, de ter a sua vida, Pai, completamente entregue aos pés do Senhor. E a partir, Pai, da sua vida, o casamento será restaurado, relacionamento com os filhos será restaurado, casamento, Pai, será transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos em nome de Jesus a vida deles. Olha para mim aqui, vocês. Repita comigo aqui uma oração, bem alto. Todos nós vamos repetir. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história e mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu lhe peço perdão por todos os meus pecados. A partir de hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança hoje, agora, com o Senhor, porque eu quero que a minha casa e a minha geração e as outras gerações que virão após mim possam também servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. Isso. Segue essas instruções aí. Nós estamos preparando uma festa bonita. E família prepara a festa. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim, filha. Nós estamos preparando uma festa só para celebrar a sua vida, só para celebrar a sua casa, só para celebrar a sua família. Nós não somos uma família perfeita, mas nós somos uma família apaixonadas por Jesus.
abraçar vocês e demonstrar esse carinho de forma física, amém? Então vamos lá. Cadê a festa? Cadê a festa? Tem festa aqui ou não? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao assim novo. bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso. Não vai embora que nós temos algo para lhe Grande entregar. amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Eu quero que você se junte à sua família agora. Não vá embora neste momento. Esse momento é muito importante. Preste bastante atenção. Nós falamos hoje sobre ser diferente de Deus, ser diferente do mundo, ser dependente de Deus, andar com Deus e obedecer a Deus. Mas hoje nós preparamos, primeiro, um devocional para que você possa fazer com a sua família durante essa semana. Segunda tem devocional, terça tem devocional, quarta tem devocional, quinta tem devocional e sexta tem devocional. Mas não só isso, nós também preparamos um vidrinho de óleo. Presta bastante atenção. Maridos, quem está à frente da casa, não é só os homens, às vezes tem mulher que está à frente da casa, espiritualmente. Nós preparamos e vamos entregar um por família. Pastor, o que eu vou fazer com isso? Você vai receber agora, você que é o responsável da sua família, seja homem, seja mulher, você só vai levar um. E você vai receber apenas um devocional, é a sua responsabilidade. E durante a semana, você que é homem, você que é marido, você vai ungir a sua esposa, você vai ungir os seus filhos e você vai ungir a sua casa, declarando que aquela casa é uma casa diferente, aquela casa é uma casa consagrada ao Senhor, que nenhum pecado, ali aquele lugar, aquele ambiente é um ambiente santo, é um ambiente separado, é um ambiente diferente, é um ambiente novo, é um ambiente que o inimigo ele não tem liberdade naquele lugar. E você vai declarar que nenhum mal vai suceder sobre a sua casa, nem praga alguma vai chegar no teu lar. Você vai orar pela sua esposa, você vai orar pelos seus filhos e você vai ungir eles. Portanto, neste momento eu quero chamar aqui o pastor Ayrton e a pastora Beth. Esse óleo ele foi preparado com mirra. Os intercessores já declararam sobre ele. Você não está tendo acesso a algo. Cadê Maria? Vem cá, pastor Ayrton, vem cá. Entregue já o do pastor Ayrton. Pode entregar. Você que é o responsável da família, só levanta a mão para os diáconos entregar. Um óleo e um devocional. Um óleo e um devocional. Os solteiros também podem levar, tá? Você que mora num quarto, você que mora num quarto, você que vive sozinho, pode levar também, tá? Você é crente, tá? Fica com a mão levantada. Enquanto você não recebeu o devocional e o óleo, não vai embora. Eu preciso só que adiante um pouquinho mais, um pouquinho mais. Esse tempo vai ser um tempo em que você
vai ter um tempo de qualidade. Você que é avô vai poder ungir o seu neto, vai poder orar pelo seu neto, pelos seus sobrinhos. Sabe, durante essa semana nós vamos consagrar a nossa casa, nós vamos consagrar a nossa família. Na hora que o seu filho estiver saindo para a escola, unge ele. Fala assim: meu filho, você vai ser uma bênção na escola. Ninguém vai te fazer mal, ninguém vai mexer com as suas emoções, ninguém vai te maltratar. Você vai declarar, você vai separar essa criança e enviar ele para a escola. Você vai abençoar o seu quarto, você vai abençoar a sua sala, você vai abençoar os umbrais da sua casa. Aqui nessa casa não entra ninguém para prejudicar essa família. Aqui nessa casa só entra pessoas que realmente o Senhor tem para a nossa casa. Nós não admitimos, né, que outras pessoas possam influenciar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. E você vai declarar, você vai abençoar. Tire esse tempo, faça esse devocional, né, com a sua família. Eu tenho certeza que você vai viver uma semana além do normal, além do sobrenatural. E eu creio que o Senhor vai fazer algo tão lindo. Levanta assim a mão para os diáconos identificarem. Você que ainda não recebeu, eu preciso da ajuda aí dos pastores lá. Quem tiver puder ajudar, eu preciso que todos recebam. Eu preciso que você esteja mesmo focado. A sua família está junto com você, está todos juntos aí. Nós vamos orar, nós vamos selar, nós vamos consagrar cada casa, cada família. Você que está em casa, você precisa vir às 19 horas para receber também, para estar conosco. Nós queremos orar pela sua casa, orar pela sua família. Isso, me dê um sinal quando todos estiverem recebidos. Aproveite esse tempo para juntar a sua família, e nós vamos estar orando, vamos estar guerreando, vamos estar celebrando, vamos estar vivendo essa realidade juntos. Nossa igreja é uma igreja que ama a família. Nossa igreja é uma igreja que ora pela sua família. Nossa igreja é uma igreja que cuida da sua família. E nossa igreja é uma igreja que zela da sua família. Portanto, essa semana será uma semana completamente dedicada à sua família, dedicada à sua casa. Juntem todos. Cadê o seu marido? Seu esposo, o esposo de quem está aqui no louvor, marido, esposa, podem vir. Filhos, podem vir ficar aqui perto do esposo. Esse é um momento muito especial. Pode subir lá, meu filho, fica lá ao lado dela. Alguém que ainda não recebeu, levanta a mão. Você que é solteiro, vive num quarto, né? Vive numa casa sozinho, você também pode. Não é só quem tem filho, não, é todos. Esse momento vai ser um momento profético. Eu creio que enquanto nós estamos orando aqui, meu Deus, vai ter pessoas sendo curadas na sua casa. Vai ter pessoas sendo libertas, salvas, transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Todos já têm? Vem cá, meu, vem cá. Pastor Ayrton, pode orar por nós, orar pelas famílias. Levante a sua mirra assim, levante o seu óleo, todos apresentando a Deus. Pai, como igreja nós oramos em concordância. E nós apresentamos essa mirra, Pai, esse óleo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E consagramos ao Senhor, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que quando os teus filhos abrirem a boca, espragir esse óleo, aonde as mãos tocarem, aonde, Pai, esse óleo, Pai, passar, haja autoridade, poder e virtudes. Nós declaramos o nome de Jesus em cada lar, em cada família, cativeiros espirituais sendo quebrados, cadeias espirituais sejam quebradas, amarrações, todo laço do passarinheiro caia por terra. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos restauração, nós declaramos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos o amor de Deus. Pai, no nome de Jesus, tira, Pai, todo laço, todo embaraço, todo engano. Nós declaramos como igreja, se por um caminho veio, por 7 vai bater em retirada.
aqui não tem encantamento, aqui não tem magia, aqui não tem amarração. Nós declaramos famílias restauradas, estruturadas, renovadas, alinhadas, comprometidas, forjadas na rocha, casas edificadas na rocha, família, Pai, que vive a palavra, a promessa, o reino de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, começa a trabalhar em favor de cada homem, de cada mulher, dos filhos e dos filhos dos filhos, ó Pai. Nós declaramos que não há maldição, que não há encantamento, que não há nenhum tipo de laço. Em nome de Jesus, nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos restauração, nós declaramos salvação. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vai curando agora, Senhor. Traz cura a essa casa. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre esse lar. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja sobre esse lar. Ah, Senhor, que essa família, Pai, seja instaurada. Restaura, visita cada cômodo dessa casa, visita cada ambiente desse lar, ó Pai. Tira, Pai, toda a erva daninha, tira aquilo que não edifica, tira aquilo, Pai, que não fortifica. Vai quebrando, Pai, alianças erradas, vínculos errados. Tira, Senhor, aquilo que não carrega o Teu nome, aquilo que não está de acordo com o Senhor. Fortalece esse homem, fortalece essa mulher. Ativa os dons espirituais. Usa com poder, usa com autoridade, Pai. Em nome de Jesus, dá força, dá ânimo, dá alegria, dá ousadia, dá intrepidez. Que quando esse homem abrir a boca, seja com poder, seja com virtude, seja com autoridade. Ah, Senhor, quando ele decretar a palavra, quando ele dá uma ordem ao governo do Senhor, à autoridade do Senhor, visita, Senhor, essa casa, edifica na rocha em nome de Jesus. Pai, nós queremos profetizar sobre cada família, sobre cada vida aqui representada, Pai. Nós queremos viver o sobrenatural nessa semana. Que nós possamos ter o comprometimento com a Tua palavra, com esse devocional. Nós queremos profetizar famílias unidas, famílias fortes, Pai, que vai fazer a diferença nessa nação. Espírito Santo de Deus, começa a ministrar o nosso coração. Nós queremos ser transformados, que nós possamos ser referência, que a nossa casa exale o bom perfume de Cristo. Pai, começa, Pai, impulsionar as nossas vidas como famílias do Senhor, que não aceita, Pai, Senhor, as coisas desse mundo, mas que nós possamos estar blindados pelo Teu Espírito Santo. E nós declaramos essa manhã, profetizamos famílias fortes, famílias com princípios, famílias, Pai, que vão fazer a Tua vontade. Que quando nós abrimos a nossa boca, Senhor, nós possamos declarar, nós possamos profetizar, nós possamos, Pai, ouvir cada vez mais. Dê a sensibilidade para que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Teu Espírito Santo. Nós profetizamos, Pai, uma semana cheia do favor do Senhor, cheio da graça do Senhor. E nós cremos que nós vamos dar testemunho de tudo aquilo que vai ser orado essa semana. Nós vamos abrir a nossa boca e falar daquilo, das maravilhas do Senhor. Então que nós possamos sair nessa manhã tomando posse de quem está conosco. Maior é o que está em nós do que está no mundo. E que nós possamos ser homens e mulheres, Pai, que faça a diferença no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos celebrar a família, vamos celebrar a família. Celebre, celebre, celebre. Meu Jesus, eu te entrego. Não saia de perto da sua família, não saia de perto da sua família. Te dou meu lar, minha família. Olha, todos os lugares que nós vamos, nós tiramos uma selfie. Qual foi a última vez que você tirou uma selfie com a sua família na igreja? Essa semana nós vamos inundar a internet de famílias que adoram ao Senhor, de famílias que amam servir ao Senhor. É momento da selfie agora, eu quero tirar uma com vocês. Vamos lá, vem cá, amor. Pode tirar aí também, ó.
E a sua, como é que ficou? Tira uma foto aí, você vai postar. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família no culto desta manhã. Eu e a minha família ouvindo a palavra de Deus. Eu e a minha família adorando ao Senhor. E nós colocamos uma capa. Nós colocamos uma capa disponível para você colocar lá no Instagram. Você pode pegar a sua foto, pegar a capinha do culto da família e vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Amém? Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, por este culto, por cada família aqui presente, Pai. Que nunca vos falte, meu Deus, a graça, o amor do Senhor e as doces consolações do Teu Espírito Santo sobre a nossa casa. Que nós possamos, meu Deus, sair daqui em direção aos nossos lares e que possamos ter, Pai, a melhor semana da nossa vida. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, obrigado por este culto. Obrigado, Pai, porque hoje nós aprendemos a ouvir o Senhor, a estar mais perto do Senhor, a caminhar com o Senhor e a ser obediente ao Senhor. Que essa semana, Pai, as famílias possam desfrutar de forma intencional de cada devocional, de cada oração, de cada unção e de cada momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Meu e você que está em casa, que bênção. Eu te entrego minha vida. Olha que atmosfera maravilhosa. Olha, mostra pra eles, olha que maravilha. Olha que lindo. As famílias saindo agora da igreja deste culto maravilhoso, deste culto extraordinário, e você não pode ficar de fora. Eu tenho para entregar para você um devocional, eu tenho para entregar para você um óleo, para você ungir a sua casa, para você fazer o seu devocional com a sua família, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Portanto, eu te espero hoje às 19 horas, junto com a sua família, com seus amigos e com todos aqueles que você convidar. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.